que Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o seu evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja gloriosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero mais uma vez vos cumprimentar com a paz de Jesus, o amor, a graça de Maria e o fogo do Espírito de Deus. Eu desejo que seja sempre contigo e com toda a tua família. Amém? Amém. E também, então digam amém contigo também. Amém. Contigo também. Amém. É o mesmo que eu desejo aí para a galera do YouTube, pessoal que possa estar me ouvindo aí nos próximos dias, futuramente. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus possa conduzir os vossos passos em nome de Jesus. Então, dando sequência, né? Fizemos aí um cântico já de início, ouvimos aí um cântico falando de um envio, né? De uma pessoa assim usada pelo Espírito de Deus, e todos nós temos esse desejo. Quem que não quer ser usado por Deus ou pelo Espírito de Deus? E como estamos ministrando justamente o cântico, aliás, o estudo do Espírito Santo, então é normal, é natural que nós ouvimos um cântico falando justamente do Espírito de Deus. E agora vamos dar início nas nossas orações iniciais, como de sempre, e aí vamos adentrar na palavra de Deus, dando seguimento, valendo lembrar desde já que nós estudamos a semana passada o livro de Gênesis, foi o primeiro livro. Hoje nós vamos estudar o livro do Êxodo. Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos aprender de Ti nessa noite, e eu peço que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, tocar os nossos corações, preparar as nossas almas, educar os nossos ouvidos com a unção do Espírito, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. E eu quero também nessa noite oferecer esse estudo por aqueles que não rezam, por aqueles que não oram, por aqueles que não buscam a Tua presença, por aqueles que se afastam
nos teus caminhos, Senhor. Rezo para que haja reconciliação, paz, amor, união na vida dos casais, na vida das famílias, na vida das pessoas. Ofereço também por todos aqueles que se encontram acamados no leito de um hospital ou em suas próprias casas, que o Senhor possa abençoar para que as pessoas tenham sua saúde restabelecida. Eu oro nesta noite, já neste início de oração, nesse início de estudo, eu quero orar nesta noite pelos profissionais da saúde, que o Senhor possa abençoar o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, das enfermeiras, os instrumentos de cirurgia, em nome de Jesus. Restaura a saúde do teu povo, Senhor. Tenha misericórdia do povo que sofre, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, vem em nosso socorro, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós, vem em nosso socorro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está e é sempre no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Podemos nos assentar e vamos pegar a palavra de Deus em Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo 3. Eu gostaria de deixar avisado para o povo do YouTube que a gente tem falado, temos anunciado, que fizemos um estudo, que nesse estudo nós falamos das formas do Espírito Santo. Eu peço perdão a vocês, peço desculpa, mas houve uma delicadeza aqui no nosso aparelho aqui que faz a filmagem, então não deu para salvar esse estudo. E eu creio, na medida que Deus permitir, nós vamos refazer esse estudo, que é o Espírito Santo em 5 formas, as 5 formas do Espírito Santo. Eu tenho falado, as pessoas têm ouvido pelo YouTube, mas não viu esse estudo, porque houve um problema no aparelho. Mas a gente vai estar refazendo, se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos se programar para refazer. É importante esse estudo para que o entendimento fique mais claro, fica mais fácil para a gente. Eu falei Êxodo, capítulo 3. E nós vamos ter uma palavra de Deus. Coloque a mão no teu coração e diga comigo: fala, Senhor. Fala, Senhor. Que o teu servo escuta. Que o teu servo escuta. Amém. Amém. Êxodo capítulo 3 vai falar da sarça ardente. Versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio da sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Versículo 3. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés
escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Versículo 7. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os sofrimentos e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os hiteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Versículo 10. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Irmãs e irmãos, estas são para nós a palavra do Senhor. Graças a Deus. Diga mais forte: graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Essa palavra, ela cura, ela liberta, ela renova, ela restaura, ela reconstitui, ela reconstrói a vida do homem, os sentimentos do homem, as emoções do homem, por intermédio da palavra. Então nós temos que ter entusiasmo quando nós nos referimos à palavra do Senhor. Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Então estamos estudando o que isso tem a ver com o Espírito Santo. Tudo isso que relatamos, o que tem a ver é que o Espírito Santo aqui, ele se manifesta na sarça ardente em forma de fogo. Nós lemos a semana passada que no capítulo 10 de Hebreus, o Espírito Santo, ele é o autor da graça. Vocês se lembram? Ok? E Moisés aqui, ele teve uma graça de contemplar a sarça que ardia e ouviu a voz do Senhor do meio da sarça. É o Espírito de Deus se manifestando em forma de fogo. Da mesma forma que a sarça ardia e não se consumia, o Espírito de Deus, em forma de fogo, ele arde, ele queima, ele vem para queimar o mal que há no homem, o mal que há na mulher. Porém, o homem e a mulher, o ser humano, continua vivo. Não é para queimar você, está escutando, bendita? É para queimar o mal que há em você. Qual é o mal? A tristeza que às vezes pode acontecer. Pessoa no YouTube que pode estar me ouvindo, que está desiludida, que está sofrendo, que está angustiada, que está abatida, que está... Isso é o mal. Pessoas que estão no vício, no pecado, na pornografia, na prostituição, nas bebedeiras, nas noitadas. Pessoa que está usando de desonestidade, de má fé, deixando-se levar pela corrupção. Isso é o mal. Mas quando você é tocado pelo fogo do Espírito Santo, queima todo o mal e você passa a ser livre, e aí você passa a viver a nova vida no Espírito Santo. Entendeu agora que a sarça ardente é o fogo do Espírito Santo? Concorda comigo? Então diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, povo do YouTube. Eu gosto de falar direcionando a palavra para as pessoas, para chamar a atenção, para que você fique atento, porque há um espírito de dispersão e você não pode deixar a tua mente vagar. Presta atenção no que está sendo falado, porque é a palavra de Deus e é por intermédio dela que nós mudamos o nosso comportamento, pela ação do Espírito de Deus. E ainda na sequência do capítulo 3, explicamos então a sarça ardente. Versículo 3: Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar este extraordinário
tabernáculo, e saber por que a sarça não se consome. Já expliquei para vocês. Porque o Espírito Santo vem sobre nós para queimar o mal que há em nós, mas nós permanecemos vivos, e vivos na presença de Deus. Vendo o Senhor que ele aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Quando nós abrimos e estamos atentos ao Espírito Santo, quando nós somos tocados por esse fogo, é do meio deste fogo que o Senhor nos chama, que o Senhor fala com cada um de nós. O Senhor fala na ação do Espírito, por isso que há uma necessidade de buscar o Espírito, há uma necessidade de caminhar no caminho de Deus, de ler, de estudar, de orar, para ouvir a voz do Senhor no meio do fogo. Aquele que tem ânimo, fogo significa destemido, ânimo, coragem, exaltação de Deus, de buscar Deus, aquele que tem boa vontade, aquele que é quente. Já vai dizer em Apocalipse no capítulo 3, oxalá fosse frio ou quente, mas é morno. Então você tem que ser quente, você tem que ter boa vontade, você tem que se dispor a se envolver no que é de Deus, a conhecer Deus, e Ele vai te chamar no meio do fogo. É quando você estiver buscando intensamente, quando você estiver se dedicando, se empenhando, o Senhor vai falar contigo. Porque é assim comigo, e eu não sou melhor do que você, com você não é diferente. É só você buscar, é só você ter fogo no Espírito. Versículo 5. Deus, não te aproximes daqui, e Deus, não te aproximes daqui, dizendo para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que se encontra é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o Deus de nossas vidas, é o Deus eterno, é o único Deus, não há outro. É Deus Criador, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nos dias de hoje é o nosso Deus. Aí no versículo 7 é muito interessante que o Senhor diz assim, e o Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Irmãos, percebe? Quando o Senhor está dizendo, eu vi, por que ele diz duas vezes, eu vi a opressão, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi os seus clamores. Quando o Senhor diz eu vi, significa que Ele está sempre vendo. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está vendo a opressão que você está passando. A opressão hoje já não é mais de Faraó. A opressão hoje é das forças espirituais do mal espalhado nos ares. Mas Deus está vendo. E por que então que eu não estou recebendo a cura? Por que então que eu ainda estou aflito? Por que então que eu não tenho paz? Por que então que eu não tenho felicidade? Se Deus está ouvindo. Você tem clamado? Porque a Bíblia diz que Deus viu a aflição e ouviu os clamores. Muita gente talvez que possa estar me ouvindo pelo YouTube já não acredita mais, já não está buscando mais. E eu vou dizer para vocês, por mais que possa haver tempestade, por mais que o mar possa estar bravio, por mais que nós possamos estar vivendo dificuldades, provações, mas quando a gente tem a certeza que Deus está vendo e ouvindo as nossas orações, então o Espírito Santo de Deus nos dá força. Então a gente não vai desistir, a gente não vai desanimar. Nós não somos chamados a desistir, nós somos chamados a resistir, a perseverar. As provações faz parte do processo da vida humana. Para que mais provação do que Jesus Cristo? Para que mais provação do que todos os profetas? Para que mais provação do que os apóstolos? Os profetas
Jeremias foi jogado dentro de um poço. José do Egito, semana passada, os irmãos dele colocaram ele dentro do poço. Os homens morreram, Ezequiel, todos eles viveram provações em suas vidas. Jeremias era perseguido pelo rei, ninguém entendia, ninguém aceitava as pregações de Jeremias. Jacó, todo o povo, todo o profeta não teve mamão com açúcar na vida desses homens, mas eles perseveraram até o fim. Os discípulos, os apóstolos, todos eles, os homens derramaram sangue, morreram de ponta cabeça, outro morreu decapitado, outro morreu apedrejado. Eles viveram provações. Paulo disse que ele passou fome, ele passou nudez, ele esteve doente, ele passou por tanta provação na vida dele, levou 40 chibatadas menos uma dos romanos. Então não é fácil para ninguém, mas não importa, como eu disse a semana passada, não importa como está a nossa vida, o que importa é nós prosseguir decididamente. Isso Paulo vai dizer nas cartas, quando ele escreve as cartas. Não importa o grau que chegamos, importa prosseguir decididamente. Mas falando ainda no versículo 8, e desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os hiteus, os amorreus, os fenizeus, os heveus e os jebuseus. Vamos entender. E desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra nova. Egito, país baixo, cidade baixa. Egito. Deus desce para fazer o povo subir para uma nova terra, para Canaã, para uma terra que fica no alto. Se Deus fez eles subir, sair do Egito e subir para Canaã, Canaã era um lugar que tinha boa terra, que tinha vegetação, que tinha frutos, árvores frutíferas, uma terra boa, que emana leite e mel. É o homem hoje que sai da dimensão da terra e sobe para uma dimensão espiritual. A terra prometida hoje é o céu, e nós estamos sempre subindo. Quando o homem se arrepende do seu pecado e volta-se para Deus, então ele sai do Egito. Versículo 9. Agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vamos entender. Deixa eu ler o versículo seguinte, eu vou esclarecer. Versículo 10. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. E como que nós podemos trazer essa palavra já lá 1250 anos antes de Cristo? Como que nós podemos trazer essa palavra hoje para a vida de cada um de nós, para os dias de hoje, para a atualidade e para a vida de cada um de nós? Entendam, Moisés, ele foi o libertador. Deus enviou, vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Então Moisés foi a pessoa enviada por Deus. E hoje o tema do estudo hoje é justamente esse: enviados, os escolhidos, né? Eu coloquei lá no tema, os escolhidos. Moisés foi o escolhido, foi enviado para libertar o povo. E como que esse povo, eles viviam?
Esse povo, eles viviam na realidade física deles, então eles viviam numa escravidão, eles viviam no Egito, então eles trabalhavam muito, eles não eram remunerados, eles lá tinham uma má alimentação, eram verdadeiros escravos, chicoteavam, batiam, judiavam. Esse povo era, já o rei da época, Faraó, já havia decretado que todo menino que nascesse homem, que deveria ser morto, mandou que as parteiras fizessem isso. Quer dizer, o povo não tinha liberdade de nada, nem de ter filhos, mas Deus já era escolhido de Deus desde o ventre de sua mãe. Por isso que a mãe dele escondeu ele, depois colocou as parteiras, não matou ele quando foi atendida. E Moisés, vocês sabem da história, foi colocado no cesto de jugo, desceu o rio Nilo e chegou até o palácio, lá a redondeza do palácio. A princesa pegou ele e salvou a vida dele. Era um projeto de Deus. O rei mandou matar toda a criança, mas deixa eu falar para você, e agora aqui Deus envia Moisés para libertar o povo das mãos do Egito, das mãos de Faraó. Deixa eu dizer para você, quando Deus quer, não importa quem não quer. Amém? Amém. Quando Deus quer, Faraó não queria. Faraó era o rei, era a autoridade máxima, ele tinha um batalhão, soldados a serviço dele, ele tinha parteiras a serviço dele, mas Deus quis salvar e escolheu Moisés, e agora Moisés, ele é enviado para libertar o povo na condição física. E Moisés, na graça do Espírito Santo, depois que ele tem essa experiência na sarça ardente, que ele tem essa experiência com o Espírito Santo em forma de fogo, e Deus então ungiu ele com o Espírito Santo, e a partir de então Moisés nunca mais foi o mesmo. Moisés foi escolhido e ele foi enviado para libertar o povo, e Moisés então liberta o povo. E o povo, aí vocês sabem da história, não é o caso de eu ficar falando, das pragas e tudo e tal. Olha só uma coisa interessante que eu vou falar para você. O povo caminha em direção ao Mar Vermelho, certo? O povo caminha em direção do Mar Vermelho, e quando chega à beira do Mar Vermelho, quando já não tinha mais recursos, já não tinha mais para onde correr, digamos que à direita tinha a montanha, à esquerda tinha o Quênesis, tinha ali, atrás vinha o exército de Faraó, à frente estava o Mar Vermelho. Não tinha mais opção, não tinha mais saída. Irmãos e irmãs, Deus pode ficar tranquilo, Deus é fiel, Ele tarda, mas Ele não falha, tudo tem a hora, tem o jeito e tem o tempo de Deus. E Deus permite que o povo chegue até a margem do Mar Vermelho, quando já não tinha mais opção. Então Deus fala para Moisés: toca com o cajado no Mar Vermelho, e o mar se abre. No último momento, na sua vida não é diferente, na minha vida não é diferente. Eu tenho essa experiência constantemente. Quando você pensa que você não vai dar conta de honrar os seus compromissos no final do mês, quando você pensa que você está numa situação que não tem solução, não tem saída, e Deus permite que você vive até o último momento aquela dificuldade, aquela provação para ver a sua fidelidade. Não desista, confia no Senhor, Ele vai agir, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqueles que se levantarem contra você vão vir por um caminho e vão voltar por 7 caminhos. E se levantar 11.000 demônios contra você, 1.000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, porque o Senhor é contigo. Fica tranquilo que tudo vai se resolver. Não que a vida vai ser um mar de rosa, mas essa provação vai passar, vai vir outras.
É claro que vai vir mais, mas você vai vencer. Por que você vai vencer? Porque você não luta sozinho, porque o Espírito de Deus está contigo, o Espírito do Senhor está contigo, e é um espírito de fortaleza, não é um espírito de timidez. Então não fica tímida, não fica com timidez, com medo, com dúvida. Você vai vencer em nome de Jesus, porque Deus é contigo. Crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí o que acontece? O mar vermelho se abre, Moisés caminha no deserto e vai libertando então esse povo na realidade física. O povo no deserto vão tendo experiências com Deus. Havia uma coluna, uma nuvem de graça e uma coluna de fogo, que era a presença de Deus que os acompanhava e os protegia, iluminava a noite para eles, e Deus os acompanhava. E na condição, na realidade, que tiveram fome. Deus matou a fome deles com o maná do céu, a fome física. Hoje o maná do céu, Jesus é o pão da vida hoje espiritual. Chega um momento que Moisés fala, pega Deuteronômio capítulo 18, Deuteronômio 18. Chega um momento que Moisés alerta, e Moisés, glória a Deus, deu em cima, Deus é bom, oh glória. Deuteronômio 18, versículo 15. Quem achar primeiro da página da Bíblia, Ave Maria, editora Ave Maria. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu prego como o rei Davi. Eu canto, eu louvo, eu vivo como o rei Davi. Amém? Amém. Deuteronômio 18 e o versículo 15. Moisés dizendo ao povo, orientando o povo, e ele diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que deveis ouvir. Agora vem comigo no 17. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseram, eu lhes suscitarei um profeta como tu dentre os irmãos. Minha palavra porei em sua boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Moisés está falando de Jesus Cristo, que nós devemos ouvir. Deus suscitará um profeta como eu, a ele deveis ouvir. Então Moisés está falando de Jesus Cristo. E quando que Moisés está falando isso? Quando o povo estava sendo libertado na realidade física, na condição humana e física do Egito. Agora olha aqui para mim, olha aqui para mim, entenda. Moisés foi o libertador do povo na condição física. Hoje Jesus Cristo, Ele é o libertador na condição espiritual. Jesus Cristo, pega Isaías capítulo 61, Isaías 61, Jesus Cristo é o libertador na condição espiritual. Irmão, irmãs, se você está vivendo uma opressão espiritual, se você, eu falei Isaías, se você está vivendo, está preso no pecado, no vício, na prostituição, se você está ficando cativo, você tem que recorrer a Jesus Cristo. Ele é o libertador, Ele é o Salvador. Isaías capítulo 60, 61, deixa eu confirmar aqui. O Senhor é santo, o Senhor é santo, bendito que vem em nome do Senhor. Isaías 61. Jesus vai falar isso aqui lá no Evangelho de Lucas, quando o povo, primeira vez que ele, depois que saiu do deserto,
ele vai ler um rolo, um pergaminho lá no templo, e ele lê essa passagem de Isaías. Aí ele fala para o povo: hoje essa palavra, essa profecia se cumpriu em mim. Aí o povo queria jogar ele ladeira abaixo, precipitar no precipício, queria jogar ele, e ele saiu, fugiu. Fugiu não, porque Jesus não foge, mas ele não ficou ali. O Espírito do Senhor, versículo 1: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar as boas novas aos humildes, a curar os corações doloridos, e a anunciar aos cativos a redenção, e aos prisioneiros a liberdade, e a proclamar o ano de graça da parte do Senhor Jesus Cristo. A proclamar um ano de graça significa o tempo da graça chegou. Não é um ano 365 dias, 366 dias. O ano significa um tempo novo, um novo tempo para a sua vida, para você que acredita. Então eu digo para você: saia desta opressão. Não estou conseguindo, estou deprimida, estou abatida. Não, busque a presença do Senhor. Ele foi enviado, e agora todos nós, todo católico batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo a ordem de Melquisedeque, é profeta, sacerdote e rei. Então eu e você, no Espírito Santo, nós fomos enviados a libertar do cativo, do cativeiro, a libertar o oprimido da opressão, a anunciar o ano da graça da parte do Senhor, e a libertar os prisioneiros, e falar da liberdade do Senhor. Todos aqueles, nós no Espírito, o que o Senhor diz ainda no Evangelho? Ele fala: aquele que crê em mim fará não somente o que eu faço, mas fará maiores obras ainda. Amém? Amém. Então agora, Moisés, ele é enviado, nós estamos no capítulo 3, né? De Êxodo 3. No versículo 10: vai, eu te envio para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Agora você entende? Você está esperando o quê? Gente do YouTube, você que já teve experiência com Deus. Eu visito presídio militar, e tem pessoas lá que cometeram falhas, erro, pecado, mas que agora já está, testemunham. Foi tremendo. Quinta-feira passada eu estive lá. Foi tremendo o testemunho de alguns irmãos que diz que sente a presença de Deus agora. Uma vez no presídio federal, uma pessoa falou para mim que ele fazia parte da FACS, como é que chama? As FARC, uma facção acho que lá da Colômbia. E ele fazia parte, e ele tinha muito dinheiro. Ele mandou fazer um sobrado, a casa dele acho que era 3 andares. E o fundo da casa dele dava de frente para uma piscina grande, fundo do quintal. E toda vez que ele estava lá em cima, que ele descia aquela escada, ele tinha muito dinheiro, ele tinha tudo o que ele queria. E ele falava assim: falta alguma coisa. Mas ele não sabia o que era. Ele testemunhou isso. Ele não sabia o que era. Mas está me faltando alguma coisa. Está me faltando alguma coisa. Ele precisou ser preso. Estava lá no presídio federal. E quando ele começou a participar conosco dos momentos de oração, da leitura da palavra, dos momentos de louvor que nós fizemos muitos anos lá no presídio federal, um dia ele testemunhou desse jeito. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo, e aí ele descia aquela escada e falta alguma coisa. E aí ele falou assim para mim: irmão, agora eu sei o que faltava. Faltava Jesus Cristo na minha vida, que eu só fui encontrar aqui no presídio. Lá na minha casa confortável, que eu tinha grande piscina, casa chique, que eu tinha conforto, carro confortável na garagem, lá eu não conseguia encontrar. Aqui eu encontrei. Amém? Amém. Então, e agora quero dizer para os irmãos que já tiveram esse testemunho, essa experiência, que já saíram da situação de vida de pecado, que já arrependeu, que já confessou seus pecados a Deus, e que já está vivendo a vida nova. Quando eu e você estamos vivendo, entendam, quando nós recebemos essa graça,
como eu recebi, eu sou um milagre vivo. Então é automático. Nós não temos que ficar esperando o que mais? Moisés, ele teve a experiência com Deus. Deus havia, de certa forma, a Bíblia relata que ele fugiu do Egito, mas Deus estava com ele. E Deus protegeu ele, levou ele para a terra de Madiã. Lá ele casou com uma das filhas de Jetro e teve filhos. E Deus libertou ele do Egito, do faraó, porque o faraó ia matar ele, porque ele havia tomado a causa do povo de Israel já naqueles dias antes. Então ele teve uma libertação de Deus, ele teve uma proteção de Deus. E agora aqui ele tem uma experiência com o fogo do Espírito Santo. E agora ele já não é mais o mesmo. Agora ele é enviado. E quando nós temos essa experiência com Deus, nós somos enviados. Você não acordou ainda? Nós temos que fazer a missão, a obra de Deus, nós temos que falar de Deus. Irmão, eu não tenho dom de falar como você, não tem problema. Deus usa de cada um. Deixa eu falar para vocês. A Igreja Católica tem uma data que ela arrecada toda a oferta. Que data que é mesmo, irmã? Lembra eu? Que arrecada toda a oferta para mandar para os missionários na Amazônia e tal. É na Páscoa. Depois do jejum. O bispo Dom Dimas Dom Vitório sempre falava, é na Páscoa. A oferta é toda mandada para os missionários. E quando você dá oferta na igreja, quando você devolve o dízimo, quando você colabora com a igreja, quando você limpa a igreja, quando você faz o que você faz parte de uma pastoral do dízimo, pastoral da criança, qualquer pastoral. Então você está colaborando, você está cumprindo a tua missão, você está a serviço de Deus. Quando você contribui aqui no nosso grupo, na nossa equipe, quando você colabora, quando você contribui, quando você vem com esse tripé aí que segura o aparelho, que faz a filmagem, quando você ora, intercede, intercessora, quando você faz o que faz, quando você concorda comigo, quando você me dá força, quando você concorda com o que eu estou dizendo, então você também, o mérito, eu estou pregando a palavra, mas o mérito daquele um que contribuiu com qualquer coisa para os missionários lá é a mesma coisa do que o maior pregador famoso que pode ter nesse país ou nesse mundo. O mérito diante de Deus é a mesma coisa, é a boa vontade de você fazer qualquer coisa para Deus. Você reza o terço, você ora, você coloca em questão, você é uma intercessora. Você se coloca a serviço de Deus. E todos nós somos chamados. Vamos comigo no capítulo 4 de Lucas, Evangelho, capítulo 4. Estão entendendo, gente de Deus? Estou sendo claro? Diga amém se eu estou sendo claro. Amém. Então não dá para ser mais pessoa natural. Somos homens e mulheres espirituais. Não se trata mais de alguém inserido em nenhuma denominação qualquer ou nenhum movimento qualquer. Trata-se de homens e mulheres espirituais que vivem no Espírito Santo de Deus. Percebe se você não tem no teu coração, eu falei Lucas capítulo 4. Percebe no seu coração se você não tem assim uma boa vontade de fazer. Se você pudesse, você estaria por aí viajando o mundo, pregando, fazendo, ajudando, como eu tenho esse pensamento, né? De aonde o Senhor mandar eu irei. E com você não é diferente. Capítulo 4, versículo 38. Amém? Acharam? Amém. Versículo 38. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simeão. A sogra de Simeão, que era Pedro, estava com febre alta, e pediram-lhe
por ela, inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-lo. Entendam? Quando nós temos a convicção, a certeza que nós recebemos uma graça de Deus, seja em qual área da nossa vida que seja, quando nós recebemos uma cura, quando nós recebemos uma libertação, uma cura física, uma cura emocional, sentimental, quando nós temos a certeza, a gente se coloca imediatamente a serviço de Deus. Eu, José Carlos, quando eu entendi que eu recebi de Deus uma libertação, quando o Senhor me curou o meu coração e tirou todo o ódio, mágoa, ressentimento, o Espírito de Deus agiu em mim e tirou toda a ilusão do meu coração, da minha vida, e me libertou do mundo de vícios que eu vivia. Então imediatamente brotou no meu coração um desejo de falar, um desejo de testemunhar, um desejo de pregar a palavra do Senhor. Então eu já me coloquei, já fui buscar os meios do jeito, já fui orar, fui buscar, mas fui buscar espiritual. Então eu fui orar, fui estudar, fui ler, fui buscar. Então eu lia, relia, remoía a palavra de Deus, falava, eu vou pregar, eu vou anunciar o reino. Por quê? Porque eu recebi a cura. E todos aqueles que recebem a cura é enviado, é chamado pelo Espírito de Deus, no Espírito de Deus é chamado a ser servo, a servir, como a sogra de Pedro que estava com febre e foi curada. Imediatamente ela se colocou a servir, foi fazer café, foi arrumar as coisas para Jesus. Pega comigo ainda o Lucas 1:74. Volta para trás um pouquinho. Lucas 1:74. Olha o que o Espírito de Deus faz com a gente. Amém? O que eu estou dizendo? Não, aqui tem água, está tranquilo, graças a Deus. Daqui a pouco eu peço você pedir pegar uma aguinha lá para a gente, que a gente vai falando muito e termina a garganta secando, mas faz parte. Amém? Acharam? Amém. Lucas 1:74. A irmã Aline pode ler para a gente, por gentileza? Libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo 75. em santidade e justiça em sua presença, todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós. Senhor, o que Zacarias está dizendo? Isso é um cântico, é a oração de Zacarias, depois que o anjo apareceu para ele, depois que nasceu João Batista, ele era pai de João Batista, e ele faz essa oração, esse cântico, e ele diz no 74, libertado de mãos inimigas, possamos servi-los em santidade e justiça, em sua presença todos os dias de nossa vida. Oh, glória a Deus! Libertado de mãos inimigas, eu fui libertado das mãos do inimigo, e aquele que estava preso, aquele que estava na droga, ou aquele que está e está saindo, saiba que você, uma vez libertado da mão do inimigo, você possa servi-lo em santidade e justiça na sua presença. Nunca pode sair da presença de Deus, do Deus de Israel, todos os dias de nossa vida. Amém? Aquela que estava na vaidade, no luxo, aquela que estava com o espírito de consumismo, aquela que estava envolvida, aquele que está envolvido com corrupção, com mentira, com vaidade, aquele que está no pecado. E quem é o autor do pecado? Quem é que leva a pessoa para o pecado? O inimigo. Uma vez libertado das mãos do inimigo, possa servi-lo todos os dias em justiça e santidade. Oh, glória a Deus! É por isso que eu prego a palavra de Deus do jeito que eu prego, porque eu fui libertado e agora eu recebi essa missão, e eu recebi esse dever, esse compromisso de falar de Deus, porque eu fui libertado das mãos do inimigo. E o que você está esperando, povo do YouTube? Se você já foi libertado, se você já saiu, se Deus já te tirou de uma situação de pecado que você vivia, de repente você já abandonou o pecado, já abandonou o vício, de repente você já buscou o sacramento do matrimônio na igreja, porque
você conscientizou que é pecado viver amigado, o que você está esperando para você servir o Senhor? A Bíblia está dizendo, Zacarias disse que nós, uma vez libertados, possamos servi-lo. Glória a Deus. E como que a gente serve o Senhor? Pelo Espírito Santo. Por isso eu te digo, não importa, minha irmã, está escutando, filha do céu, não importa, é servir o Senhor, não importa como está a tua vida, não importa se as coisas não estão dando certo, se o marido não está te entendendo, se o filho não está te entendendo, ou se você está com problema financeiro ou de saúde, não importa, tem que servir o Senhor. Eu tenho esse propósito comigo, eu vou servi-lo todos os dias da minha vida. Eu sirvo o Senhor, eu sirvo o Senhor no meu trabalho, eu sirvo o Senhor na minha casa, eu penso no Senhor o dia inteiro, eu oro o dia inteiro, eu estou com o Senhor e eu não deixo nunca, porque ainda que se eu quisesse deixar, eu não consigo, porque Ele está comigo e a presença do Senhor enche toda a face da terra. Então eu sei na onde eu estiver, o Senhor está junto comigo, então eu vou servi-lo todos os dias. Você não precisa ser pregador, você não precisa fazer o que eu faço, você serve o Senhor quando você age com justiça, quando você age com a verdade, quando você age com honestidade, quando você age como você ama, quando você ama o próximo como você mesmo, quando você faz obras de caridade, então você está servindo o Senhor, você está a serviço do bem e Deus é bem. Amém? Amém. Glória a Deus. Então ficou claro que nós, assim como Moisés foi enviado, Deus disse para Moisés, como que é a palavra mesmo que o Senhor disse? Eu te envio para libertar Israel, meu povo, das mãos de Faraó. Deus envia hoje eu e você do YouTube que está me ouvindo, que já entrou para a graça de Deus, não perca mais tempo. Deus nos envia a libertar o povo das mãos do demônio. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vai esclarecer melhor ainda mais uma coisa, né? Egito hoje, espiritualmente dizendo, toma, faz gentileza, pega uma água. O Egito hoje, voltar para o Egito, entenda, nós não podemos voltar para o Egito. Voltar para o Egito significa voltar para o pecado, voltar para a escravidão do pecado. Então não volte para o Egito, não. Eu não volto para o Egito, não. Agora eu estou em direção da terra prometida. A terra prometida hoje já não é mais a terra de Canaã. A terra prometida hoje é o céu. Então eu não volto mais para o Egito. Egito significa situação de pecado, escravidão do pecado. O povo era escravo na condição física, hoje é na condição espiritual. O libertador na condição física foi Moisés, o libertador hoje é Jesus Cristo, e aquele que está na unção do Espírito de Jesus Cristo, ele colabora, ele contribui como? Fazendo o que você faz, você acreditando, você dando força para o pregador, você concordando com o pregador quando você entende que é a verdade, você se coloca a serviço, serve seu veículo, se locomove para lá e para cá, faz o que você faz. A irmã que traz aí, tem esse carinho, esse capricho, depois lança no YouTube, está a serviço, você é serva. Eu me atrevo a dizer então, que você é serva de Deus Altíssimo. Coloca a mão no teu coração e diga, é verdade. É verdade. Eu sou serva mesmo. Eu sou serva mesmo. E eu vou continuar. E eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou servir o meu Senhor. Eu vou servir o meu Senhor. Até o fim. Até o fim. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Como é gostoso. Vamos agora para o 35. Espero que o povo do YouTube aí entendeu. Acredito que ficou claro. Vamos, Isaías? Não. Aí estamos estudando o Espírito Santo, livro de Êxodo. Vamos em Êxodo 35 agora. Êxodo 35. Te dou o versículo 30. E nós vamos ter uma palavra de Deus. Diga amém. Amém. Êxodo 35, 30. Moisés disse aos israelitas: Vede, o Senhor designou Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. 31.
encheu-os de um Espírito divino. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Para dar, esse é privilegiado. Moisés está dizendo que Deus escolheu ele e encheu ele de um Espírito divino. Oh, glória! Para dar-lhe sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obra, invenções, trabalho em ouro, em prata, em bronze, gravação em pedras de engaste, trabalho em madeira, execução de toda espécie de obra. Concedeu-lhe também o dom de ensinar, assim como o Eliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, dotou-os de talento para executar toda sorte de obras de escultura e de arte, de bordados em estofo, de púrpura, violeta, escarlate, de carmesim e de linho fino, e para a execução, assim como o projeto de toda espécie de trabalho. Assim, de linho fino, a execução, assim como o projeto de toda espécie de trabalho. Glória a Deus. Deus está dizendo, Moisés está dizendo, que Deus selecionou aqui esses rapazes para que eles pudessem confeccionar os tecidos, trabalhar no ouro, na prata, para a edificação, que seria para operar o tabernáculo, para manter o tabernáculo organizado, do jeito que era necessário. Então Deus ungiu as pessoas e deu o dom, e encheu do Espírito Divino. Entenda, aqui trata-se de um dom, já não é dom carismático, já não é dom de envio, é um dom para a vida pessoal, para a vida social, profissional, para o trabalho. Percebe que quando uma pessoa vai fazer uma faculdade, ela tem que estar bem atenta, é importante até rezar e buscar, porque cada um de nós temos o dom de Deus para um trabalho específico, temos dom de Deus. Por exemplo, o meu filho, ele tem um dom, e eu entendo claramente, meu filho, ele tem o dom de Deus para ser arquiteto, certo? Quando ele era criancinha, ele estava na segunda série, ele trazia um caderno e desenhava, e ali ele já colocava a metragem da medida da sala, do quarto e tal, já fazia um desenho de uma casa e tal. Pai, olha o que eu fiz, pai, tal. Ele tem gosto, ele tem prazer. Hoje, um amigo dele chegou em casa hoje e falou: seu Zé Carlos, o John está lá no trabalho, porque ele trabalha na panificadora, pão e tal. Então, no momento que falta na hora do almoço, ele falava: vem aqui, deixa eu fazer um desenho de uma casa aqui para você. E ele desenhava a casa, quer dizer, ele tem gosto, ele tem prazer, ele tem dom de Deus, ele tem inspiração de Deus. E os projetos que ele faz, tem um sobrinho dele que já formou engenheiro lá em Sonora, no Coxim, na cidade do interior. E o meu filho já faz trabalhos aqui, manda para o primo lá, e os trabalhos dele lá é aprovado por todo mundo. E o povo quer mais, e ele faz os projetos e manda. E ele não se formou ainda falta 3 meses de estudo para ele acabar de se formar, o meu filho. E ele tanto faz na teoria do desenho, como ele faz na prática. Ele está fazendo a casa dele lá, o sobrado lá, você precisa ver. Ele faz lá, tem parte que ele está fazendo lá, revestimento com gesso, é a coisa mais linda do mundo que ele está fazendo lá. Então tem um dom, tem amor, tem carinho para aquilo que faz, e faz bem feito. Amém? Então isso é dom de Deus. Não tem pessoas que têm o dom assim de trabalhar de mecânico? Tem uma irmã nossa da caminhada, que a filha dela passou várias vezes e tal, para fazer várias coisas na faculdade, para ser advogada, para ser outras coisas. Ela falou: não, eu vou ser médica, eu quero ser médica, entendeu? Ela tem o dom de Deus, e ela tem
E eu tenho certeza que ela faz com o maior carinho, com o maior amor. Ela é usada por Deus para fazer o que ela faz. Então é dom de Deus na profissão. É o que Moisés está dizendo, que Deus derramou o Espírito Divino, capacitou, deu o dom para as pessoas fazer o que precisava ser feito para o tabernáculo. Assim como o pedreiro, assim como o carpinteiro, assim como o mecânico, assim como cada um. Tem um cunhado meu que ele tem o dom de mexer com mecânica, com carro. Ele era menino, trabalhava no ferro velho, chegava lá e estava todo cheio de graxa. Muito bonito, menino, todo cheio de graxa lá, lambuzado. E aí, menino, eu namorava com a minha esposa e ele estava lá no seu, como é que chama lá, o buracão lá, o vermelho lá, já faleceu até. Léo. Tá na ponte, coxinho lá, tinha o ferro velho. E estava lá o Edmilson, estava lá, ele gosta, ele sempre trabalhou com isso. Aí ele foi para o Paraná, hoje ele é mecânico, ele mexe com parte elétrica de carro, com parte mecânica, ele mexe com tudo, reposição de peça de caminhão, acessório, tudo e tal, mas ele tem carinho, ele tem amor, ele faz bem feito. Então é dom de Deus, é o dom de Deus no trabalho, na profissão, naquilo que você faz. Você pode fazer outras coisas, mas já não vai sair, não vai ficar do mesmo jeito, já não vai ficar muito tão bem feito, e você já não vai ter tanto amor em fazer como aquilo que Deus coloca para você fazer, que é dom de Deus na profissão, no trabalho. Vamos, 8h32, dá tempo de pregar ainda Levítico, Números, saindo do Êxodo, em sequência vamos entrar em Número, falando do Espírito Santo. Aqui ficou o Espírito Santo esclarecido, que Deus dá o dom para a pessoa fazer determinado trabalho, determinada profissão. Número, capítulo 11. Agora, se as pessoas soubessem disso, então tudo que ela fizesse, se ela entendesse que é dom de Deus, as pessoas não têm conhecimento. Se elas entendessem o advogado, o arquiteto, o engenheiro, o motorista, o carpinteiro, seja quem for, a pessoa que mexe com plantação, que nem o seu Antônio, né? Ele tem o maior carinho de trabalhar na terra, tal, ele vende verdura lá para nós, agora mudou, né? Mas ele trazia cada verdura bonita, cada alface bonita e tal, que ele mesmo plantava na horta, e ele tem o dom de mexer com a terra. Ele gosta, ele tem prazer, ele levanta de madrugada e tal. Então, se as pessoas tivessem consciência que isso é dom de Deus, as pessoas cobravam o preço justo, agiam com honestidade, com dignidade, com justiça, e agradecia a Deus por todas as coisas. Não fazia que nem a gente vê muitas pessoas, às vezes vai lá, bate o cartão e já não vai mais trabalhar, só bate o cartão e deixa as pessoas morrendo, que nem muitas postos de saúde por aí. A gente vê reportagem de pessoas que médico que vai lá e só bate o cartão, mas não permanece, o outro sai, vai embora, o outro está dormindo. Então não tem dom de Deus para aquilo. A pessoa está fazendo aquilo porque foi uma consequência da vida dele, mas não tem dom de Deus. Quando tem dom de Deus, a pessoa é dedicada, ela tem amor, ela tem carinho, e ela procura fazer tudo muito bem feito. Amém? Amém. Números capítulo 11 e o versículo 16 diz assim: o Senhor respondeu a Moisés: junta-me 70 homens entre os anciões de Israel, que sabes serem os anciões do povo e tenham autoridade sobre ele. Conduze-os à tenda de reunião, onde estarei contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não esteja mais sozinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Moisés, ele tinha 600.000 homens, fora mulheres e crianças, e toda essa gente sob a responsabilidade de Moisés. É brincadeira? Moisés era líder. Entenda, ele estava no comando, ele era o coordenador, ele era líder de 600.000 homens, fora mulheres e crianças. E muitas das vezes essas pessoas tinham atrito, causas a serem julgadas, e vinham todas a Moisés.
e Moisés tinha que julgar as causas de cada um. Então ele era soberbado de compromisso, de serviço. Moisés não tinha tempo para nada. E Jetro, sogro de Moisés, Zífora, né, que era a esposa de Moisés, e o sogro dele era Jetro. Jetro foi visitar Moisés e viu aquela condição e falou para Moisés, olha, esse povo que você está conduzindo é muita gente, é muita responsabilidade para você. Por que você não fala com Deus para dividir essa tarefa? Tem as pessoas aí de mais responsabilidade, as pessoas mais velhas, os anciãos, eles ajudam você a ajudar a causa do povo, eles ajudam você a administrar esse povo, é muita gente. E Moisés foi e falou com Deus, e é por isso que Deus aqui está falando, que era para Moisés reunir o povo então, mas não poderia ser qualquer povo, não poderia ser qualquer um, não poderia ser pessoa irresponsável, teria que ser ancião que tem autoridade sobre o povo. Cadê a menininha? Está aqui? Glória a Deus. Teria que ser pessoas que davam exemplo, que tinha testemunho de vida, não poderia ser qualquer um. Por isso que Deus diz, o Senhor respondeu a Moisés, junta-me 70 homens entre os anciões. Era entre os melhores, os mais responsáveis, os mais sérios, os mais dignos, pessoas dignas para receber o Espírito Santo, que sabem serem anciões do povo, que tenham autoridade sobre ele, autoridade sobre o povo, e conduze-os à tenda de reunião, onde estarei contigo. Então descerei ali e falarei contigo, tomarei do Espírito que está em ti e derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo. Amém? Aí agora pega comigo, versículo 24. Moisés saiu, referiu ao povo as palavras, versículo 24, Números 11, 24. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor, reuniu 70 homens dos anciões do povo, os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e pôs sobre os 70 anciões. Interessante, né? Moisés pensava que Deus ia dar uma nova experiência para os anciões, para o povo. Mas Deus deu da mesma experiência. Deus pegou uma parte do Espírito que estava em Moisés e repartiu para os 70 anciões. Entenda, o Espírito que age em você hoje, você é o templo vivo de Deus, e o Espírito de Deus vive em você. Agora, o Espírito que vive em você é o mesmo Espírito que agia em Moisés, não é outro. Deus retirou uma parte do Espírito de Moisés e dividiu por 70 anciões. Então o Espírito que vive em nós hoje é o mesmo Espírito que dava força para Sansão, que dava a coragem para Gedeão, que dava a fé de Abraão. É o mesmo Espírito que agiu em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em Daniel. É o mesmo Espírito que agiu em Pedro, João, Tiago, Bartolomeu. É o mesmo Espírito que agiu em Paulo. É o Espírito que vive em você. Não é um Espírito desconhecido, não é um Espírito qualquer, não é um Espírito do mal, é o Espírito Santo de Deus. E você tem essa graça. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você tem esse Espírito. Então que você possa, por intermédio desse Espírito, que você possa ter a fé de Abraão, a força de Sansão, a coragem de Gedeão, a fidelidade de Josué, a graça de Maria e o Espírito de Jesus. Apenas repousara o Espírito sobre eles e começaram a profetizar, mas não continuaram, porque o Espírito de Deus é um Espírito
de ordem, um espírito de decência, um espírito de discernimento. Eles começaram a profetizar porque receberam aquela graça, aquela espontâneo. Daqui a pouco já pararam, já, opa, nós temos o espírito, agora vamos ver o que nós vamos fazer. 2, versículo 26. 2 dos homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro Medade. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido avistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizaram no acampamento. Gente, isso aqui é tremendo. Quando a pessoa é eleito, ele é escolhido de Deus, não importa onde ele está, não importa o que ele está fazendo, ele foi escolhido de Deus. Eles não estavam, 68 estavam na Assembleia, 2 estavam lá fora no acampamento, e lá no acampamento eles receberam o Espírito Santo e começaram a profetizar lá no acampamento. Então, fica tranquila. Quando a pessoa é escolhido de Deus, ele pode estar lá no acampamento, ele pode estar fora da igreja como eu estava, ele pode estar lá no pecado, ele pode estar lá no mundão, mas se ele for escolhido de Deus, o Espírito de Deus vai repousar sobre ele, e ele vai profetizar. Profetizar nada mais é do que falar no nome de Deus. Eldade e Medade tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda, e profetizavam no acampamento. Um jovem, versículo 27, um jovem correu a dar a notícia a Moisés. Eldade e Medade, disse ele, profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Nun, servo de Moisés desde a sua juventude, tomou a palavra. Moisés disse ele, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu, por que és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos. Provera a Deus, tomara a Deus, que não somente nós aqui, grupo de oração Restaurando Família, não somente a Igreja Católica, não somente o grupo de oração talvez da Renovação Carismática Católica, talvez podemos até dizer, não somente as pessoas que estão por aí, até de outras denominações, pregando a palavra de Deus verdadeira, mas quem dera que toda Campo Grande, que toda essa cidade, que todo esse país fosse movido pelo Espírito Santo de Deus, fosse tomado, tomara Deus que todos esses políticos, provera a Deus que todos os políticos dos dias de hoje fossem tomados pelo Espírito de Deus. Imagina como que seria toda essa gente famosa, cheia de dinheiro, de riqueza. Tomara a Deus que todo esse povo fosse tomado pelo Espírito Santo de Deus. É o que Moisés está dizendo. E para encerrar, no versículo 29, no versículo 30, e Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. Não é para ficar no acampamento. Uma vez que recebeu o Espírito Santo, saia do acampamento, saia da caverna, para adorar a Deus como Elias. Elias estava na caverna com medo, assombrado, porque o Senhor ia passar. Aí de repente veio um vento, uma livre breve, o Senhor passou. Mas então não é para ficar no acampamento, na caverna, e muito menos no acampamento. Moisés se retirou com os anciãos de Israel, se retirou do acampamento, saiu. Não é para você ficar na sua casa. Por isso que você está aqui nessa noite. Oh, glória a Deus. E você no YouTube, você está ainda aí na novela aí, saia do acampamento e se coloca a serviço de Deus. O que você está esperando? Você não quer ganhar o céu? Você não quer a vida eterna? Levanta a mão aí, o povo que está aqui presente. Quem quer ir para o céu? Aqui o manual de instrução.
Você vai ganhar o céu desse jeito? O que você está fazendo aí vai te levar para o céu? Você quer ir para o céu? Saia do acampamento e se coloque a serviço do Senhor. E se coloque a fazer as boas obras em nome do Senhor. E ame o próximo como a si mesmo. E seja honrado, seja digno, seja decente, seja fiel à tua esposa, seja fiel a teus filhos, seja homens e mulheres de bem, seja homens e mulheres de Deus, testemunha Deus. Você é chamado a ser carimbador do céu. Aonde você passar, você tem que deixar rastros do céu. Você tem que ser digno, tem que falar a verdade. Saia do acampamento e se coloque a serviço do bem, a serviço de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Feche os teus olhos por um momento. Deus, estamos estudando do Teu Espírito. De nós mesmos, Senhor, nós não podemos fazer nada. Se Moisés, o Senhor mandou que Moisés escolhesse os 70 anciões, e o Senhor derramou do Espírito sobre eles para que eles saíssem do acampamento, para que eles fossem fazer as boas obras, fazer o que tinha que fazer em nome de Deus. Assim somos nós nos dias de hoje, Senhor. Precisamos da unção do Teu Espírito, que o Senhor possa nos ungir, nos capacitar, porque nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Nós somos pecadores, mas o Senhor é santo. Nós não sabemos de nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós somos humanos, mas o Senhor é Deus. Que o Espírito de Deus nos ajude, nos dê coragem, força, perseverança para continuarmos. Que o Senhor possa nos abençoar, que possa vir o refrigério do céu para os nossos corações, para a nossa alma nessa noite. O Senhor diz no Evangelho que aquele que está cansado e oprimido sob o fardo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Derrama, Senhor, o alívio do céu nessa noite, o refrigério na alma, o consolo do Espírito Santo. Toca os corações, renova, restaura, cura e liberta de toda a opressão, restaura nossas vidas, unge e capacita cada um de nós, para que possamos ser um canal de graça em suas mãos. Eu te louvo e te glorifico por essa noite, pelo Senhor ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui e aprendermos um pouco mais do Senhor. Que o Senhor possa nos conceder sempre essa graça de estarmos fazendo a Tua obra. Em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele volva a sua face para nós e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Que fique sobre essa igreja, sobre este bairro, essa cidade, sobre nossas casas, sobre todos nós, por intercessão de Nossa Senhora das Graças. Que fique a bênção do nosso Deus, que é todo poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.